Este Hangout, ele vai ser conduzido pela Dayana Halber, que está aí, vocês devem estar vendo aí. A Dayana é a editora da Academia do Psicólogo e ela que está à frente, gente, dessa cobertura das eleições. Tá? Ela fez praticamente tudo, preparou, fez as perguntas, ligou para as chapas, enfim. Eu quero, inclusive, dar os parabéns à Dayana, agradecer aqui por esse trabalho maravilhoso. Eu tenho estado por trás, mas eu diria que ela fez 90% do trabalho, se é que não fez mais. E para este primeiro encontro, nós estamos falando aqui com a Letícia. Oi, Letícia, boa noite. Olá, tudo bem? E você, Bruno? Tudo jóia? Prazer estar aqui com você. Tudo com vocês, né? Muito obrigado, tá, Letícia, por aceitar o nosso... Mas, enfim, vamos nos aproximar, vamos todos fazer desse processo um processo democrático que possa realmente transformar a psicologia. A gente aqui da academia, oficialmente, nós não temos nenhuma posição, porque estamos isentos, justamente porque estamos fazendo a cobertura do evento. Quem vai conduzir o Hangout, quem vai conduzir esse bate-papo é a Dayana, e vai funcionar da seguinte forma: elas vão começar agora, e há algumas perguntas que a Dayana vai fazer, são perguntas já pré-elaboradas, que nós vamos fazer para todas as chapas, as mesmas perguntas, e além dessas perguntas, depois que elas forem respondidas, a gente vai abrir, caso alguém apareça para fazer alguma pergunta, caso alguém tenha alguma colocação ou alguma dúvida. Então, é isso aí, eu agradeço a todos vocês, vou estar por aqui nos bastidores acompanhando, e Dayana, Letícia, eu espero que vocês tenham um ótimo bate-papo. Mais uma vez, obrigado a vocês e tenham um excelente hangout, um excelente bate-papo aí. Letícia, então, antes da gente começar, para quem está assistindo, a gente já tem uma página de cobertura das eleições na Academia do Psicólogo. A Letícia já respondeu uma série de perguntas, tanto a Letícia quanto algumas outras chapas também já participaram, então você já encontra uma série de informações. As perguntas que eu vou fazer, a princípio, são perguntas relativas realmente à proposta da chapa. A ideia é que seja realmente um bate-papo, não vai ter nenhuma pergunta que, né, vão ser lidas as respostas, que a Letícia vai pegar um caderninho e vai ler. A ideia justamente é poder ter uma conversa franca com os psicólogos, com os representantes da chapa. Afinal, a gente está falando de psicologia. A ideia do Hangout não é culpabilizar qualquer outra chapa que não esteja aqui presente. Se precisar de algum complemento em alguma resposta, a gente também está aberto, nós vamos fazer isso também. E eu acho que para a gente começar, antes de mais nada, Letícia, por favor, se apresente, conta um pouco da tua história, da tua trajetória profissional, de quem é você, enfim, conta pra gente com quem que a gente está falando hoje. Tá bom. Tá bom, quero agradecer a oportunidade, né, Dayana, você, ao Bruno, de poder estar aqui falando um pouquinho a respeito dessa chapa Psicólogos em Ação, né. Bom, eu sou Letícia Ferraz, né, e sou psicóloga. Esse ano completo 20 anos de profissão, estou aí há 20 anos, né, atuando, mas eu costumo brincar que eu acompanho a história da psicologia desde quando eu nasci, né, porque eu sou filha de psicóloga, de mãe psicóloga, professora universitária e também atuante aí nos conselhos, né, no Conselho do Paraná, na verdade 08, e então eu né, cresci nesse contexto todo e acompanhei todo o crescimento da psicologia no Brasil, né, eu tenho muito orgulho, minha mãe é uma pessoa bem reconhecida, conhecida, tenho muito orgulho, assim, de ter estado com ela, porque ela é uma profissional muito admirada e eu creio que é uma referência, acaba sendo uma referência pra gente, né. Então, eu basicamente vou resumir aqui um pouquinho de quem eu sou hoje como profissional, né, atualmente eu sou psicóloga clínica, né, trabalho com psicologia clínica, trabalho com avaliação psicológica, faço avaliação especialmente para a área de segurança pública, atuo em grandes seleções de grande número de pessoas, né? E também hoje estou no desafio de voltar para a academia e ser uma mestranda, né? Estou aí no meio do meu processo de qualificação, desenvolvendo meu projeto, minha pesquisa é voltada para a área de segurança também, em relação no trabalho, né, a questão da saúde mental no trabalho,
E estou ali, então, na UFSC, trabalhando ali com o professor Walter Ferreira de Oliveira, professor Fabrício Menegon, que são os meus ali orientadores, e também no grupo de pesquisa, junto com ele eu participo. O professor Walter é o coordenador do grupo ali de pesquisa de políticas públicas, né? E eu sou parte ali, então, também do grupo. Então, assim, resumindo, né, já fiz outras coisas, trabalhei com organizacional, mas atualmente eu tenho concentrado as minhas atividades nessas áreas, né? E falando um pouquinho, então, não sei se você já vai me perguntar, Dayana, mas já vou emendar aqui a falar um pouquinho a respeito da nossa chapa, do nosso movimento, né? O nosso movimento, ele posso falar? Então tá bom. O nosso movimento, ele começou a partir, né, a gente tem aí um grupo de amigos, né, de relacionamento aí de psicólogos no Brasil todo, isso já faz um tempo. E nós temos nos relacionado, e sempre esse grupo ele tem o objetivo de compartilhar experiências, compartilhar visões, né, os seus diversos contextos. A gente tem pessoas do Brasil todo, desde lá do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, e a gente tem uma integração muito legal, muito positiva, conseguimos repartir aí as nossas experiências, e sempre era muito recorrente a nossa insatisfação em relação à gestão dos conselhos, né, e do Conselho Federal, enfim, todo mundo se queixando, cada um com a sua dificuldade ali na sua região, e começamos então a conversar. Nós temos várias pessoas que estão aí nas universidades, pessoas que estão nos seus consultórios, pessoas que estão trabalhando no judiciário, e aí o pessoal, então, né, começamos a falar, tá, mas por que não, então, se a gente está insatisfeito, por que não nos organizarmos e criarmos uma nova possibilidade para os psicólogos brasileiros? Né? E foi aí então que surgiu a chapa Psicólogos em Ação. O nosso grupo já se chamava Psicólogos em Ação, então por uma questão, né, de honra a esse grupo, a gente resolveu manter o nome, porque é um nome muito também enfático, um nome que tem aí um significado bem interessante, né? Então a gente resolveu manter e nos tornamos um movimento, né? E a nossa ideia realmente é fazer oposição ao que foi até aqui, o que tem sido feito até aqui, né? É dizer, olha, existe um grupo que se opõe, que não concorda com várias coisas que têm sido feitas, que tem uma visão diferente e que, então, está aqui para não só falar e criticar, mas para propor alguma coisa, né? Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Você cresceu já no mundo da psicologia, já que a sua mãe é da psicologia, professora universitária. Já é aposentada hoje, né? E aí você também desenvolveu sua carreira, trabalhou com organizacional, com clínica, atualmente atua na Federal Santa Catarina, na universidade, trabalha com avaliação psicológica, e aí a partir de todo esse movimento, conhecendo outros psicólogos, através de um grupo de WhatsApp, que tanta gente também decidiram fazer acontecer realmente os anseios, aquilo que vocês também queriam que a psicologia se tornasse. Exato, exatamente. As pessoas que fazem parte, você pode falar um pouco pra gente de que estados elas são, o que fazem essas pessoas, quem compõe a chapa psicóloga? Nós temos pessoas de Manaus, uma pessoa de Manaus, né, ela trabalha com psicologia social, a gente tem uma pessoa que é do Acre, a gente tem, eu vou tentar lembrar todos os estados que estão representados na nossa chapa, tá? Talvez eu possa falhar em alguma coisa aí, mas a gente tem pessoas de todos os estados, tá? Mas assim, eu vou falar especificamente da representação no caso aí, na chapa. A gente tem ali o Recife, né, Pernambuco, a gente tem Salvador, Bahia. Eu acho que temos Fortaleza, sim, temos Fortaleza, Ceará, a gente tem Rio de Janeiro, nós temos Minas Gerais, nós temos aqui Santa Catarina, Paraná, São Paulo, basicamente Rio Grande do Sul. Na chapa a gente não tem ninguém, mas nós temos pessoas de todos os estados aí no nosso grupo de apoiadores, né, pessoas que nos apoiam, que estão no grupo, tanto no grupo de apoiadores, quanto também, né, no antigo, que era só Psicólogos em Ação. Então tá, então vamos começar a falar, né, do Conselho Federal de Psicologia, já que é isso que a chapa está se propondo. Eu queria que você falasse, a gente ainda encontra muitos psicólogos que não conhecem direito o sistema conselhos, para que serve, qual é o papel realmente, o que ele faz.
Então, na sua visão, já que você é representante da chapa, né, vai se propor a atuar com o Conselho, então, o que é, afinal de contas, o Conselho Federal de Psicologia? O que ele faz? Né? Por que é tão importante a chapa quer se envolver nisso? Tá. Então, assim, a gente tem que entender que a psicologia ela se tornou profissão há não muito tempo, né? E dentro desse conceito de profissão regulamentada, a gente precisa ter, então, um órgão que regulamenta, né, que se chama Conselho Federal e as suas representações nos estados, que são os conselhos regionais, né? O conselho, então, ele tem a grande tarefa de regulamentar a profissão, né? E esse sentido de regulamentação é orientar as suas práticas e também fiscalizá-las, né? A gente entende que nessa regulamentação e nessa orientação faz parte desse processo a participação dos profissionais, né? E o que a gente percebe na construção da trajetória do conselho, que hoje a gente observa, é que a grande ênfase dos conselhos tem sido a fiscalização do mal profissional, né? E a orientação, no caso, que tem a ver com a regulamentação da profissão, que não é só simplesmente chegar lá e colocar uma resolução, isso, regulamentar assim é muito fácil, né? Mas a construção de uma regulamentação, ela tem que partir, né, de um outro movimento, que é você poder ouvir, você poder conhecer os campos de trabalho, você poder ouvir esses profissionais, e a partir dessa escuta, a partir dessa aproximação, você estar regulamentando, né? Então, infelizmente, a regulamentação, ela se limita, ela se traduz, ela se simplifica na fiscalização, né? Que também é mal feita, que também é ineficiente, né? Enquanto você coloca essa bateria para carregar, eu vou te perguntar, talvez seja uma curiosidade de muitos psicólogos, né? Tendo em vista que você está dizendo que existem outras funções, outras questões que o conselho pode trabalhar, e que vocês estão se propondo a fazer isso, como é que essas ações elas podem ser aplicadas, realmente ser implementadas numa estrutura como a do Conselho? Como é que isso acontece na prática? Então, a gente tem uma grande estrutura. Se você parar para pensar, a gente tem um Conselho Federal, né, super estruturado em termos de número de pessoas e assim, densidade, vamos dizer assim. A gente tem sedes no Brasil todo e a gente tem subsedes. A grande questão é a articulação disso, né? Como é que isso está sendo articulado? Né? Existe um desgaste que é, né, presente, porque essa questão toda dessa relação tem se misturado demais com uma política que não só, né, uma política defensora da profissão, um pleito, vamos dizer assim, de defesa de uma profissão, mas tem se misturado com vertentes políticas partidárias, né? E isso tem inviabilizado todo esse processo de articulação desse grande sistema que a gente chama de sistema conselhos, né? Então toda essa tensão criada nessa relação tem trazido muito prejuízo, né, para a própria profissão e para os próprios profissionais. Então, no meio dessa articulação se perde muita coisa, se esvai muita coisa, né? E hoje o que a gente entende é que isso precisa ser retomado, né? Essa grande articulação, que é uma grande teia, uma grande rede, né? Ela precisa ser retomada. A gente precisa deixar de lado essa questão pessoal, essa questão partidária, e a gente precisa entender que existe uma bandeira que é única, que é a profissão psicologia, né? E essa bandeira precisa ser levantada por todos. Então a gente percebe que existe assim uma briga muito política aí, né, de visões, concepções, enfim, doutrinas, abordagens e coisas do tipo, né? E se esquece que todos estamos todos falando, né, de uma única profissão que está enfraquecida, que o resultado disso é uma profissão infelizmente enfraquecida, né? E eu estava comentando com você a respeito, eu participei muito desse movimento, né, assim, não eu atuante, mas observando e junto, contemplando, né, como filha, enfim, ali minha mãe, e hoje, né, conversando com ela, ela nos apoia, claro, né, conversando com ela, ela diz, olha, eu não consigo entender por que isso
se tornou dessa forma? Por que está dessa forma? No nosso tempo, né, a única coisa que nos motivava era construir a psicologia, era fazer da psicologia, né, uma profissão notável, uma ciência notável, e hoje isso meio que se perdeu, né? E é o que a gente quer resgatar, é o que nós propomos resgatar. Legal, Letícia. E quando você fala nisso, em resgatar isso, resgatar essa valorização da profissão, em articular, né, de novas sedes, dessas subsedes, como é que é a proposta de vocês para fazer isso? Como é que vocês pretendem retomar isso e fazer uma articulação dessas? Sim, de forma prática, né, a gente tem aí meios, né, a gente tem, hoje a gente tem aí uma coisa que se chama tecnologia a nosso favor, né, estamos aqui usufruindo bastante disso nesse momento, né. Então, olha só, eu estou conversando com você, você está num outro lugar, que muito distante de mim, mas nós estamos tendo uma conversa presencial, né? Então, dizer que você não é próximo por uma distância geográfica hoje é uma grande mentira, né? O que falta, né, a gente entende, é realmente esse empenho. Eu acho que a grande questão é a missão, né? A missão qual é? É acolher? Se a missão é acolher, se a missão é aproximar, vamos empenhar, vamos focar as nossas energias nisso. Recursos a gente tem, né? A gente tem o recurso tecnológico, a gente tem, né, o que eu observo, falando um pouquinho desse distanciamento, né? Eu observo que existe um e-mail que chega no meu e-mail ali, eu recebo um e-mail do CFP, né? Uma coisa tá lá simplesmente, eu acesso aquilo, não sei muito bem do que estão falando, né? Não sei se você observa isso, mas eu observo o desconhecimento dos colegas é muito grande, ninguém sabe, a eleição é uma coisa completamente desconectada, né, da realidade. Então, por exemplo, eu mesmo, falando agora, fazendo uma autocrítica, quantas vezes, há tempos atrás, fui votar e não sabia nem quem eram os candidatos, né? Então, assim, eu acho que isso denota o quê? Um distanciamento que acaba existindo, né? Eu acho que a questão da aproximação, Dayana, ela tem que começar, a gente está falando muito dessa questão da aproximação, como fazer, né? Eu acho que a questão da aproximação, ela não pode começar quando você se torna psicólogo, que o estudante está lá dentro da universidade, né? Ele precisa começar já sabendo para que serve o conselho, o que é esse conselho, qual é o objetivo desse conselho, né? Do que ele me serve, para que ele me serve. E acho que a gente começa, né, uma aproximação tendo esse contato, primeiramente, falando um pouquinho, contando um pouquinho do que é o conselho, de quais são as propostas desse conselho, né? O estudante, quando ele sair da universidade, ele já sai sabendo que existe um órgão que propõe um acolhimento, que propõe, né, um processo aí de construção da profissão juntamente com ele, e não apenas a fiscalização, como a gente estava falando, né, e a punição quando não bem exercida a sua função. Ok. E deixa eu te perguntar, Letícia, nesse sentido, o que a gente quer entender na gestão do movimento Psicólogos em Ação, caso venham a ser eleitos, qual que vai ser a grande marca de atuação do Conselho? O que vocês vão priorizar na ação? Tá, eu acho que a nossa grande marca de atuação, né, acho que a gente podia dizer aí duas coisas bem importantes. A primeira coisa, o acolhimento e a aproximação, né? Então a gente quer que o profissional saiba que existe um órgão que é por ele, que dá para ele uma identidade, mas que também dá a ele referência, né? Não só, porque você passa a ser psicólogo efetivamente se você tem uma carteirinha do conselho. Se você está lá inscrito no conselho, isso te dá o quê? Uma identidade profissional. Mas e a referência para que essa identidade seja construída? Né? E o acolhimento, e o apoio? Né? O que tem, a gente estava até conversando sobre isso, né? É o pai punitivo, o pai que pune, né? Mas o pai que acolhe, que bota no colo, que ensina, né? Infelizmente isso ainda está muito distante. Né? Eu acho que isso é uma das grandes questões para a gente. Para nós isso é uma coisa muito importante. A gente realmente poder representar a classe, né? A gente poder falar em teu nome
falando em teu nome. É lógico, a gente não sabe que vai agradar a todos, mas você foi ouvido, você sabe que talvez não é a tua opinião ali que vai prevalecer naquele momento, existe toda uma questão que é muito de uma ordem maior, mas você se sentiu ouvido, você se sentiu acolhido. Eu não vou dizer 100%, né, mas a grande maioria dos profissionais precisam se sentir assim. E eu acho que a segunda questão, Dayana, que nos preocupa muito, e que tem empobrecido demais a nossa profissão, que tem feito da nossa profissão, até eu vou te dizer, a gente tem perdido até credibilidade, tá? Eu vejo dessa forma. Essa questão partidária que a gente percebe hoje, né? As bandeiras partidárias, elas estão tomando conta, né? Eu realmente fico assustada quando eu vejo, eu não estou falando de política, porque política é uma coisa, como a gente, né, conversou, ser político todos nós somos, nós devemos ser, nós estamos aqui no processo político, né? Uhum. Mas eu acho que isso tem o seu a questão partidária, ela tem o seu espaço para acontecer, né? E num órgão que tem uma característica de agregar pessoas de diversas visões, eu preciso me resguardar, eu tenho que ter uma neutralidade, né? Assim como a gente, como psicólogo, tem que ser neutro na nossa conduta, a gente precisa imprimir isso também no órgão que nos representa, né? Uhum. Então, acredito que essas são os nossos dois balizadores principais. Tá. Se a gente pudesse ilustrar isso de alguma forma, né? Um profissional, seja ele recém-formado ou não, ele está buscando orientação de alguma forma, com relação à sua atuação, com relação à sua colocação profissional, enfim. Como é que ele vai ser recebido pelo conselho? Né? Como é que você pode criar essa cena para a gente, né, enquanto porta-voz da chapa? Qual é a experiência que os psicólogos que se aproximarem do conselho, fizerem esse movimento, precisarem da orientação do conselho, como é que vai acontecer isso? Eu acho que a grande questão é a disponibilidade, a acessibilidade, né? A gente precisa garantir dentro da instituição que isso seja frequente, constante, né? Então, acho que ter ali a estrutura organizacional de uma forma que ela seja acessível e disponível para esse profissional é fundamental. E eu estou falando, né, de uma rede, como a gente conversou, né, uma rede que precisa se articular, que precisa funcionar de uma forma articulada, né? Então, acho que a grande questão é: estamos disponíveis para escutar você, estamos aqui e queremos te ouvir, estamos aqui, né, e temos pessoas aqui que vão te escutar e vão te dar voz, né? A gente tem espaço aqui dentro desse lugar aqui, esse lugar aqui é seu, esse lugar aqui não é, né, você paga por ele é um direito seu, né? É lógico que existe uma regra aqui dentro, mas é um espaço que você precisa sentir que você é parte dele. Então, acho que a grande questão é essa, né? É ter essa disponibilidade, estar ali, né? Tendo, sim, pessoas que vão estar dispostos, acessíveis aos colegas, né? E você fez uma outra pergunta, você perguntou de forma prática como que a gente poderia garantir. Só me relembra, acho que eu perdi uma parte aí. Não, essa última questão era essa mesmo. Né? Era essa. Uhum. Se você achar que é insuficiente alguma coisa, você me explora mais aí. Pode deixar. O que eu vou te perguntar agora é com relação ao Conselho Federal. Então, a gente está num país extremamente extenso, vários estados diferentes, isso, necessidades muito diferentes de várias áreas diferentes da psicologia, que tem toda essa riqueza de atuação. É verdade. Nesse sentido, com todas essas mudanças tecnológicas que você já falou, como é que o Conselho, a partir pensando na gestão do movimento Psicólogos em Ação, ele vai estar atento a essas demandas, vão ser ouvidas, mas não só como vão ser ouvidas. Sim. Mas depois de ouvir essa demanda, de fazer esse acolhimento que você já disse que é uma proposta da chapa, quais são os caminhos que vocês pensam para dar encaminhamento a isso, né? Para colocar isso em prática, acolher essas necessidades e fazer alguma coisa com elas? Sim. Então, Dayana, você tocou num ponto muito interessante, né? A gente vive num país imenso, gigantesco, com realidades plurais, né? Assim, a gente tem inúmeras
realidades diferentes, né, assim, por exemplo, a gente estava agora, uma colega lá do Acre, que não é nem de Rio Branco, ela é de Cruz Alta, acho que é isso. E ela estava lá já com o seu envelope na mão, se organizando para mandar o seu voto, né? Então, quer dizer, é um contexto que a gente desconhece aqui no Sul, né? Para a gente isso é uma coisa completamente diferente. Tá, mas eu preciso garantir que o meu representante do Conselho Federal conheça essa realidade. Ele precisa estar lá e conhecer e saber como é essa realidade. A partir do momento que a gente também considera todas essas peculiaridades, a gente traça a partir de então estratégias, né, para atender, para ouvir da mesma forma. Talvez o trabalho, né, o que eu entendo que o trabalho lá tem que ser diferente do trabalho que eu faço aqui com você, falando, né, através de um hangout. Muitas vezes a gente tem a colega lá de Manaus que muitas vezes não consegue conectar, mas muitas vezes ela também consegue. Então também não posso, né, desmerecer, porque tem recursos, né? A gente só precisa conhecer essa amplitude de possibilidades e traçar essa ação em cima dessa possibilidade. Com a minha colega que eu tenho que ir lá, que está lá na subsede tal, lá no extremo do norte, lá naquela região, eu preciso me fazer presente de alguma forma, né? Então, acho que as subsedes estão aí para isso, as sedes estão aí, as regionais estão aí para isso, e eu, como Conselho Federal, como tenho representante, né, em todas as regiões do Brasil, preciso realmente me articular e me dedicar a esse trabalho. Perfeito. E você já falou um pouco disso, sobre essa visão da psicologia que a gente tem, falou que até já está um pouco desvalorizada, e a gente sabe que ainda existe um estereótipo muito grande da psicologia, né, dos psicólogos, que é coisa para doido, ou pessoas que têm vergonha de acessar algum serviço, e não enxergam, né, sejam instituições ou pessoas, os benefícios realmente de acessar algum serviço da psicologia. Qual que é a resposta da chapa para isso, para essa questão? Olha, Dayana, o que a gente percebe é que existe, assim, um desconhecimento do papel do psicólogo, tá? Um grande desconhecimento. Eu não vou ser injusta, porque eu acho que isso, se eu olhar para 20 anos atrás e para hoje, eu acho que isso já melhorou, né? Mas isso melhorou por quê? Porque hoje a gente conta com uma outra realidade de informação, né? A gente tem aí o acesso à informação absurdo. Mas olha só, analisa comigo. Se mesmo assim a gente tem tanto acesso e a gente tem uma precariedade na visão, é porque alguma coisa está errada, né? Eu acho que aqueles que deveriam estar preocupados com essa informação não estão devidamente se ocupando dessa função. Então a gente acredita que isso precisa mudar, né? Algumas questões precisam ser revistas e basicamente, né, a gente entende assim que o recurso, existe muito recurso, Dayana, existe muito recurso, existe muito dinheiro, tá? E esse dinheiro precisa ser bem empregado, ele precisa ser bem empregado em questões que são relevantes. Então a gente entende que, por exemplo, uma campanha em relação ao papel do psicólogo precisa ser feita, né? Coisas nesse sentido precisam ser implementadas. Entende? Para que serve o profissional? Onde ele pode atuar? Muitas vezes, nem o próprio colega ali que está estudando psicologia tem essa informação, né? E a gente tem tantas possibilidades, o campo de atuação da psicologia é tão amplo, mas infelizmente o que a gente percebe, né? A gente tem aí, a exemplo, essa última nota que a gente teve do Conselho Federal em relação à prática do coaching, né? É uma restrição. Então a gente vai podando de todos os lados, vamos restringindo, porque não, né, é uma prática que não é da psicologia. Ok, mas por que não pode ser usada como uma ferramenta? Por que quem pratica o coaching, sendo um psicólogo, por exemplo, não poderia usar o seu conhecimento enquanto psicólogo para melhorar o processo do coaching? Claro que sim, né? Então, assim, são coisas que são métodos, formas de trabalho que não precisam se excluir, podem se complementar. Então, a gente pode dizer que a proposta de vocês é elaborar mais campanhas,
né? Tem um Com certeza, exatamente, trabalhar nessa visão da publicidade, da campanha. A gente sabe que a gente tem aí uma restrição de resolução, a gente precisa reavaliar, rever isso, né, dentro da abrangência do que permite, né, a gente, claro, a questão da publicidade é muito mais voltada para o profissional que faz propaganda de si mesmo, né, mas um órgão de classe, ele precisa promover a profissão, ele precisa falar dessa profissão, ele precisa esclarecer a sociedade, ele deve, inclusive, esclarecer à sociedade qual é o papel dessa profissão, né? Qual é o papel, então, desse profissional, para que ele serve? Né? Esse desconhecimento é em grande parte por conta disso, né? Pela falta de informação, pela desinformação. E você acredita que isso não é um impeditivo, por exemplo, o código de ética, as resoluções não são um impeditivo para isso? Para isso, não. Você fazer uma campanha, de jeito nenhum. Você, muito pelo contrário, você está inclusive contribuindo para que o trabalho seja ético, né? Você coloca toda uma sociedade aí a teu favor, do teu lado, né? Junto com você. Você torna visível um trabalho que é conhecido, seus limites, as suas abrangências. Você tem uma sociedade que coopera com você nesse sentido, porque ela tem informação, ela conhece o seu trabalho, ela conhece o seu papel e ela também conhece os seus direitos, né? Então acho que isso é super importante. Eu te pergunto isso porque a gente ainda vê muitos psicólogos com um tabu muito grande com relação a questões de publicidade, enfim. A gente tem psicólogos, eu vou te dizer uma coisa, Dayana, com medo. E o que mais a gente tem é psicólogo com medo. Olha, todo mundo tem medo, né? Eu tenho medo de fazer tal coisa porque o conselho vai me punir. Eu tenho medo de fazer... Isso é um trabalho que, olha, foi construído, eu te digo. É um trabalho que foi sendo feito a longo prazo, né? Assim, esse medo, esse temor, esse receio, essa ideia. A gente olha para outros países, Dayana, a gente olha para fora do Brasil, é uma coisa o que acontece aqui no Brasil, sendo bem sincera, é muito diferente. Existe uma questão de reserva de mercado aqui que é uma coisa absurda. Isso não pode existir. É uma insegurança, né? E por causa dessa insegurança se reserva mercado. Por que eu não posso conversar, né, com outros profissionais de outras áreas? Por que eu não posso compartilhar? Né? Se fala tanto em multidisciplinariedade, interdisciplinariedade, ao mesmo tempo se trabalha nesse sentido de reservar, restringir, né? E é muito complexo, é muito complicado isso, muito, muito delicado. Ok. Ainda nesse sentido, já que você falou de medo, a gente ouve de vez em quando alguns psicólogos que eles realmente não entendem como é que o conselho pode ajudar eles, né? De que né, podem usar aí o nome de psicólogo, de que são psicólogos, mas é isso, né? E é justamente esse papel fiscalizador. Como é que você percebe isso e qual que é a proposta da chapa para mudar esse cenário, né, desconstruir essa visão de medo para uma outra visão? Como é que vocês entendem isso? Eu acho que assim, vamos usar uma metáfora, né, uma brincadeira, assim, o bicho que está pintado é muito feio, né, o bicho papão. Então ninguém quer chegar perto dele, né? Todo mundo quer ficar muito longe. Se eu precisar ir no conselho, não precisar ir no conselho o ano inteiro, tô, graças a Deus. Né? Então é um bicho feio, né, assim, é um clima pesado, é uma coisa não amistosa, uma relação, enfim, tensa, né? Eu acho que você está colocando um ponto que está falando justamente dessa inimizade que a gente percebe, né? E sabe o que eu até li esses dias? As pessoas, elas estão assim preferindo nem ser mais psicólogos. Não vamos ser. Por que a gente vai ser? Temos que pagar uma taxa. Temos um monte de restrição, melhor não ser, né? Vou ser feliz, né? Vou trabalhar aí do meu jeito, praticar, porque acaba ficando tão restritivo e uma relação tão cerceada que as pessoas acabam não vendo vantagem nenhuma. Até li isso aqui, vantagem que eu tenho de ser psicólogo, nem faço questão. Está sendo mais vantajoso ser outras coisas, né? Ser, enfim, analista de recursos humanos, não sei, outras profissões aí que você poderia, né, enfim, associar, que tem práticas que convergem, né? E tá tudo bem, não tem problema, né? As pessoas não estão tendo mais esse prazer, esse gosto, essa honra,
né? Ah, eu sou psicólogo, eu tenho, né, sou uma profissional da psicologia, né? Isso está se perdendo. E muito por esse trabalho aí, né? Esse papel que a gente percebe que o conselho acaba fazendo de afastar, né, os profissionais. Tá. Aí, em cima dessa tua fala, eu tenho duas questões para você. A primeira digamos que toda essa fiscalização, ela tem um motivo por trás, que é de realmente evitar a prática os maus psicólogos. Indicadas, isso, exatamente. Ética, enfim. Primeiro, qual que é a alternativa que vocês enxergam para fazer isso? E depois, justamente pensando de que, né, você está dizendo que psicólogos dizem que não vem vantagens em realmente, talvez até ser psicólogos, pagar a anuidade do conselho, né, participar efetivamente dessa vida do sistema conselhos. A partir do trabalho de vocês na chapa Psicólogos em Ação, quais seriam as vantagens que o psicólogo vai encontrar? Sim. Se eu tenho um órgão que briga junto comigo, que está do meu lado, que batalha junto comigo para construir junto comigo uma identidade, uma referência profissional, eu vou querer esse apoio, eu vou querer essa ajuda. Se eu sinto esse respaldo, né, então a grande visão, né, a grande missão que a gente tem aí é poder ser esse lugar de respaldo, de referência, né, e a partir disso voltar a ser um orgulho, né? Vamos chamar assim, né? Ter essa coisa de, puxa, eu tenho aí um órgão que me defende, que me protege, né? Que tá, sim, a serviço da sociedade, mas que também tá do meu lado, que também defende os meus direitos, que também zela pelo meu trabalho, que também trabalha pelo crescimento da minha profissão, pela ampliação dos campos, pela atuação, pela minha remuneração, pela consolidação da minha profissão no país, né? Eu acho que esse é um ponto. O ponto da fiscalização desde sempre é ineficiente, desde sempre, tá? Nunca foi, que eu sei, nunca foi eficiente, né? A gente precisa rever, a gente precisa reavaliar. Eu acho que só o trabalho dos fiscais é insuficiente, apesar de eu achar que muito dinheiro poderia também ser investido nesse tipo de trabalho de fiscalização. A fiscalização poderia aumentar, mas é claro, essa fiscalização só unicamente, né, da visita, de você ir lá, olhar, ver, né, ela é ineficaz, ela, né, pelo número de profissionais que a gente tem aí hoje, enfim. Então, você precisa pensar, né, em formas de garantir que esse profissional seja bem formado. E eu acho que a grande questão que pega aí é você garantir também o antes disso, né? Não só a hora que ele está no campo de trabalho ali sendo um mau profissional, mas você também trabalhar de forma preventiva. Você pensar, né, que você pode dar ferramentas, dar condições para que esse profissional seja um bom profissional, porque muito do mau profissional que a gente tem é um profissional que desconhece muitas das regras, que desconhece muitos dos procedimentos. Tem uma coisa que foi algo que aconteceu na psicologia, que eu fiz parte, que foi lá a resolução para os documentos e informes psicológicos, né? Até então, não se tinha nenhum tipo de regulamentação do conselho para que se fizesse um documento psicológico. Então, todo mundo fazia documento do jeito que achava, né? Aí, a partir do momento... nunca me esqueço, na época uma colega minha era orientadora fiscal, e eu liguei para ela e falei, olha, Cássia, tô aqui, isso lá em 2000 e pouco, tô aqui, preciso fazer um documento. Olha, Letícia, tem uma resolução, a tal, que você pode ir lá olhar, e lá tem tudo para você. Eu falei, nossa, que bom, né? Que bom que eu tive interesse de ligar e saber, né? Mas e quem não tem esse interesse? E quem não vai atrás? Aí eu vou penalizar aquele profissional? É muito complicado. Eu também preciso me mostrar, né? Eu preciso me fazer acessível. Não adianta só culpar o profissional pelo processo aí, pela desinformação. Eu também preciso disponibilizar essa informação, né? Então, muitos profissionais até hoje estão emitindo, acho que hoje talvez... né, já não posso dizer que já faz anos que tem essa resolução aí, não posso culpar aí, né, o profissional acaba tendo essa responsabilidade, mas muita gente acaba emitindo documento errado porque não sabe como fazer, né, porque não foi ensinado, vamos dizer assim. Perfeito.
Eu quero te perguntar, nesse sentido, já que você está falando de como o psicólogo é preparado, é ensinado para isso, como é que o Conselho Federal de Psicologia, ele pode contribuir, vocês pretendem, qual é o planejamento de vocês para contribuir justamente com essa formação do profissional, formação científica, formação voltada para o mercado de trabalho? Sem dúvida. Como é que vocês estão pensando em fazer isso? Eu acho que a aproximação com as instituições de ensino superior, né? Acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente tem um problema muito sério hoje, Dayana, que é a questão das especialidades na psicologia, né? A gente está com esse problema agora iminente, tá? É uma questão, o Conselho, ele tem agora uma restrição jurídica para dar a especialidade. Até então, ele conseguia garantir que ele, né, fazendo lá a prova, enfim, e tendo essa... Ele chamava essa responsabilidade para si, né? Mas aí, através de uma ação do Ministério Público, né, o Conselho perdeu essa ação, isso foi feito aí um recurso, foi tentado reverter, mas não foi perdido realmente. E o Conselho, então, ele não tem mais esse poder. Aí foi feito o marco regulatório, foi feita toda uma regulamentação. Então, quem dá realmente a especialidade, aquela especialidade que é dada pelo MEC, ela é reconhecida, tá? Porque o MEC, ele é esse responsável e ele chama para si essa responsabilidade, tá? Então, o que acontece? Resumindo, né? Toda instituição que tem a regulamentação do MEC, ela pode dar a especialidade a partir de então. Tá? Então, como que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu, enquanto conselho, já que eu não tenho mais esse poder, já que esse poder foi tirado de mim, né? O que eu posso fazer? Eu posso me aproximar das instituições de ensino, eu posso estar mais perto dessas instituições, olhando de perto o que tem sido feito. Né? A gente sabe hoje, se a gente entrar no mérito da discussão das instituições de ensino superior, a gente tem coisas absurdas, eu concordo, né? Mas como que eu posso, né, Dayana, como que eu posso modificar esse cenário, né? Já que eu tenho lá um marco regulatório, né, enfim, da educação, que me coloca que sim, se a instituição, né, é reconhecida pelo MEC, ela pode sim atestar a especialidade. Então, assim, como é que eu posso participar desse processo? A gente tem um exemplo que eu acho muito interessante, que é o exemplo das especialidades em medicina. Né? Como é que funciona as especialidades em medicina? O aluno passa numa prova, ele vai fazer uma residência, tá? Essa residência é reconhecida pelo MEC, e ao final ele recebe a titularidade dele enquanto especialista, né? Tanto o MEC quanto o CRM reconhecem aquilo. Mas por quê? Porque, Dayana, o CRM participa ativamente do processo. Ele sabe exatamente como é a formação daquele profissional. Ele acompanha e ele tem uma proximidade tal que ele, inclusive, interfere nesse processo. Então, é isso que a gente precisa construir. Você entende? A gente tem esse exemplo. Porque a medicina, porque o médico, o conselho dos médicos, foi feito um trabalho. Né? Isso não é do nada, não é simplesmente porque eles são os médicos, né? É porque foi feito um trabalho, né? Então a gente tem inúmeros exemplos aí que a gente poderia se espelhar de outras experiências e poderíamos adotar isso também para nós enquanto psicólogos. Ok, Letícia. Então, uma última pergunta antes da gente abrir para as perguntas que a gente está recebendo aqui no bate-papo, que a gente tá ótimo. Nos comentários também no site da cobertura das eleições da academia. Já que você citou o exemplo dos médicos, como é que vai ser o diálogo do Conselho com as outras categorias profissionais, com a população em geral, vislumbrando justamente essa valorização da profissão, né, o desenvolvimento da psicologia? Uhum. Eu acho que a nossa proposta é a acessibilidade, como eu falei para você, né? Então essa conversa com as outras especialidades, as outras profissões, vamos dizer assim, né? Ela sempre vai precisar existir. A gente sabe que existe uma tensão muito grande hoje, né? Porque existem brigas, obviamente, aí em questão ao ato médico e tudo isso, né? E existe uma tensão muito grande aí das profissões, né? Então nós não vamos ser também utópico em dizer que isso é revertido facilmente, porque não é, né? Mas a partir do momento que eu também me coloco à disposição para conversar, para dialogar e para construir, né? Eu sei que os interesses são diferentes,
tá? Mas, na verdade, não precisam ser, né? A gente tá falando aí, né, enfim, do sujeito humano, né? A gente está falando da subjetividade, a gente está falando do humano como um todo. Então, a gente precisa realmente tentar essa aproximação, né? E nós temos essa disposição, tá? Nós temos essa disposição, da nossa parte existe uma disposição, né? A gente sabe que existem lá os conselhinhos e todos enfim, né, os movimentos para isso acontecer, né, e a gente precisa realmente se dispor a isso, né, se dispor a ter essa aproximação. Ok. Então, Letícia, eu vou fazer agora algumas perguntas que a gente recebeu. Eu não vou identificar quem foi a pessoa. Não tem problema. Mas tá, vamos lá. Primeira pergunta. Quais ações vocês tomarão no sentido de ajudar os recém-formados a iniciar as suas atividades? Tá. Especificamente, né, acho que a gente podia dizer que a primeira coisa que nós vamos fazer é já estar presente durante a formação desses colegas, né, no primeiro momento dizendo, olha, qual é o papel do conselho na sua vida, para que ele serve, né, ele está aqui para te orientar, ele está aqui para te ensinar a prática, te ensinar não, mas disponibilizar você as informações, né, para que a sua prática seja uma prática ética, para que seja uma prática cidadã, para que seja uma prática efetiva, né, então acho que essa presença nossa, enquanto conselho, já na instituição de ensino, pode fazer a diferença nesse resultado que é a formação, que é você estar lá no mercado de trabalho. Eu acho que uma outra questão, como a gente estava falando dos campos de atuação, né? Eu acho que precisa ser dada uma informação em relação aos recém-formados, aos recém-profissionais aí, né? Quais são as suas possibilidades? Onde você pode atuar? Não basta dizer, olha, eu tenho 10 especialidades que eu reconheço formalmente. Essas aqui são as áreas. Não é bem assim, né? O psicólogo, ele tem várias aí possibilidades. Então, o que você pode fazer efetivamente? O que você gosta de fazer? Aonde tem cursos que você pode escolher ali para você se qualificar, né? Eu acho que essa orientação profissional aí, ela pode ser feita através daqueles que a gente colocou que vão estar ali à disposição para fazer esse acolhimento, né? Para estar ali ouvindo e dando essa escuta para os colegas. Eu tenho uma outra pergunta, Letícia. É a seguinte. Vocês acham que atualmente tem muitas pessoas trabalhando dentro dos conselhos ineficazmente e recebendo por isso? E aí, em seguida, eu já vou emendar a outra pergunta, que é a seguinte. Tá. Qual que é a proposta de vocês para otimizar, reduzir custos, aumentar a eficiência, fiscalização e divulgação dos conselhos? Uhum. Então, a gente tem até uma pergunta lá, que eu vou começar de trás para frente, tá? A gente tem lá uma pergunta em relação a essa questão dos recursos financeiros, né? A gente entende, como eu falei para você, a gente sabe que tem muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro que precisa ser bem aplicado ou melhor aplicado, né? Então, assim, o que nós percebemos é que precisam haver ainda algumas ações, né, para que se faça a gestão desses recursos de uma forma mais eficaz. Então, a questão, por exemplo, que a gente colocou lá em relação a auditorias, né, a gente percebe que isso precisa ser uma coisa mais constante. Então, ter uma auditoria externa para fazer esse levantamento, porque não é o próprio gestor que está lá dentro que pode fazer, até deve também auditar de uma forma, né, assim, sistemática, tá? Mas eu preciso também de uma contraprova, eu preciso de alguém que venha de fora e que faça essa né, assim, essa análise e possa me dizer a questão, como é que está essa questão do emprego dos recursos. Eu acho que sim, dá para economizar sempre, né? Sim, eu acho que a gente precisa ter critérios para utilizar os recursos. Eu acho que fazer uma gestão econômica, inteligente financeiramente, é uma das nossas missões, né? Usar o recurso de uma forma a ser realmente revertida
para o benefício dos profissionais, né? Eu não posso afirmar, essa pergunta que o colega fez, você acha que tem muita gente trabalhando? Eu não acho que o quadro funcional dos conselhos seja exagerado, mas sim, cabe uma análise. Né? É óbvio que se nós estando, né, assumindo a gestão, obviamente que vamos fazer toda uma análise estrutural, organizacional, para que as coisas sejam maximizadas e potencializadas, né? Eu acho que assim, sempre a gente consegue e pode melhorar e potencializar, né? O que a gente tem, Dayana, hoje, que a gente sabe, né, é muito problema de ordem trabalhista no conselho, né? Eu sei que é uma coisa, principalmente do CFP ali, a gente teve muita questão das condições de trabalho, né? Muito complicadas. Então, sim, vai ter que haver nessa questão gerencial uma intervenção, né? E a gente tem ali, até eu coloquei numa das respostas para você, deixa eu até só citar aqui a questão financeira, que acho que é importante a gente só reforçar, né? A gente sabe que tem lá o portal da transparência, que é uma coisa que a gente olha e fala assim, nossa, que legal, eles fizeram o portal da transparência. Isso aí é lei, pessoal, isso aí tem que fazer, né? Isso aí não foi porque essa gestão fez diferente, não. Eles foram obrigados a fazer porque a lei manda, né? Infelizmente, a gente sabe também que é verdade, que eles herdaram uma dívida horrenda da gestão anterior. A gestão, porque ela ficou anos a fio aí, 19, 17, eu não sei dizer certinho, mas muitos anos, mais de década, né, e fizeram um rombo terrível aí no caixa do conselho. E esse portal, então, ele foi implementado porque é uma lei, a lei da transparência, né, fiscal e tudo. E a gente, então, acha que sim, né, a gente precisa continuar esse trabalho de transparência, não se restringindo apenas naquilo que a lei exige, mas ampliando, tornando os documentos acessíveis, né? Como eu falei, fazendo a questão reavaliando a questão dos centros de custo, como é que esse dinheiro tem sido empregado, se ele tem sido empregado de uma forma inteligente, se tem sido empregado... tem que fazer uma varredura, né? Fazer um levantamento, fazer uma varredura e realmente potencializar o que precisa ser potencializado. Ok. Vamos pegar mais uma pergunta de uma espectadora agora do webinar, do Norte. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber da candidata sobre os planos de saúde, convênios particulares que sucateiam o valor das sessões. Terrível. Por exemplo, pagam R$25 a sessão. Quais são as propostas da CAPA sobre essa questão? Pois é, a gente tem uma proposta, né, específica sobre isso, sobre a saúde suplementar, né? Isso é um absurdo, tá? Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente está vendo que está deixada de lado. E a gente está muito preocupado com isso, porque realmente é, assim, absurdo, né, o que a gente tem visto em relação aos planos de saúde, né, existe uma briga que precisa ser comprada aí pelo nosso conselho, que nos defende, que deve nos proteger em relação a isso, né, o que a gente vê é que realmente é praticado um valor absurdo, irrisório de consulta, desses R$25, sobra 19, tá? Porque são recolhidos os impostos. A gente não pode esquecer. Não é só 25, não. É 19. É menos do que 25 por 45 minutos. Né? E aí tem todo tipo de plano de saúde que pede coisas diferentes e absurdas, né? Então é uma briga, é uma luta nossa, é um pleito nosso. A gente quer sim assumir essa briga, né, de estar garantindo, né, as condições de trabalho do profissional, porque é um abuso. Você não é nem uma questão só, é uma questão de trabalhista, né? É uma coisa que desvaloriza demais o trabalho do psicólogo e compromete, né, os resultados, fatalmente compromete. Então, realmente, a gente tem aí, a gente quer assumir essa responsabilidade de batalhar, de entrar à frente, junto aí à ANS, para trabalhar essa questão dessa regulamentação do psicólogo junto aos planos de saúde. Mais uma pergunta, Letícia. Qual é a posição da chapa com relação ao Conselho interferir no currículo acadêmico em psicologia nas universidades?
Acha que o órgão deveria agir de maneira a orientar um currículo mínimo? Achamos que ele precisa dialogar, sim, né? E achamos que eu acho que essa questão é uma questão muito complicada, tá? A gente está falando de MEC aí, Ministério da Educação e Cultura, né? A gente está falando de um órgão que regulamenta, fiscaliza, então acho que a gente falou, a exemplo, a questão das especialidades, mas a gente pode trazer para a questão da graduação, né? Eu acho que precisa ser construído um diálogo entre Ministério da Educação, IS e Conselho, tá? E nesse diálogo pode-se sim propor, né, sugerir, trabalhar que haja um currículo mínimo, né? A gente também tem uma proposta da inserção de Libras, é um pleito nosso, tá? A gente percebe uma grande dificuldade. O atendimento psicológico, ele é um atendimento que não prevê que haja um interlocutor, né? É muito complicado você ter um intérprete para você atender um paciente, é algo muito... Então, a formação do psicólogo, contemplando também a formação em Libras, é uma outra língua, né? E precisa haver, então, essa preparação, né? E a gente quer assumir essa briga, vamos dizer assim, né? Esse pleito também. Letícia, uma outra pergunta que a gente tem aqui, essa na verdade em relação ao site, é uma pergunta que eles fizeram sobre práticas integrativas, né? Auxiliares, complementares da psicologia. Certo. Eles perguntam daí sobre práticas como que já são reconhecidas pela OMS, perguntam sobre coaching, acupuntura. Qual que é a posição da chapa com relação a isso, a esse tipo de prática? Então, quando a gente fala em discutir os campos de atuação e as possibilidades de atuação, a gente está falando de discutir, inclusive, isso, né? Então, a nossa proposta é, sim, conversar e discutir, e ouvir a categoria, e ouvir e checar experiências, né? Consultar, para que tudo isso seja avaliado. Eu acho que, sim, tem que avaliar, né? Eu acho que sim, tem que considerar, eu acho que sim, a gente tem que abrir e conversar, né? Então a gente tem essa visão de poder discutir, inclusive, essas questões. A gente também recebeu uma das perguntas em relação a isso na nossa página, e também nos pronunciamos dessa forma como eu estou colocando para você. Uma outra pergunta aqui, Letícia, ela fala o seguinte: quais que são as propostas ou diretrizes que nortearam, né, ou que talvez venham a nortear na gestão de vocês, a missão e os valores da atuação do CFP frente às necessidades da categoria profissional dos psicólogos? Então, assim, como eu já havia dito aqui, vou voltar a repetir, né, voltar a falar, a gente tem buscado nortear nossa prática dentro de uma visão política, não partidária. Né? Então a gente entende que o CFP é um órgão sim político, né? Mas ele não deve ser partidário, ele não deve tomar partido no sentido, né, direita, esquerda, ele deve contemplar todos, tem que ser o espaço que todos, né, sejam ouvidos. Então a nossa bandeira é defender a psicologia. Nós levantamos a bandeira da psicologia enquanto ciência, né? Sim, enquanto profissão também, né? Apesar da gente saber que a ciência, praticar ciência é uma forma de praticar a profissão, né? Eu acho interessante essa separação, eu acho que é uma separação interessante, porque eu estou falando de uma prática aplicada, né? De uma prática pura, de uma prática aplicada. Eu acredito que a gente está preocupado com essas duas vertentes, a nossa visão é realmente contemplar essas duas vertentes, né, e realmente, assim, levantar a bandeira da consolidação, do resgate da credibilidade do profissional frente à sociedade, né, de não restringir esse profissional, de não amordaçar esse profissional, de não limitar, de não intimidar, mas de acolher, de trazer esse profissional para perto, de dar uma identidade, de dar referência, de fazer com que o conselho seja um local de acolhimento, né? Então acho que basicamente essa é a nossa direção, a nossa diretriz, né? Letícia, enquanto a gente não tem ainda nenhuma outra pergunta,
deixa eu te perguntar o seguinte, imaginamos que a Psicólogos em Ação assume a gestão do CFP, quais são as ações que vocês vão fazer? Vocês chegaram na gestão, quais são as 3 ou quais são as primeiras 5 ações práticas mesmo? Assim, o que vocês vão fazer realmente se assumirem, quando assumirem a gestão? Sim. Então, primeira ação prática, conhecer o território, né? Vamos chegar lá, vamos conhecer a estrutura organizacional, vamos conhecer as áreas, vamos conhecer quem manda em quem, porque a gente não pode esquecer que tem uma estrutura de profissionais atuando ali, né? São profissionais que já estão ali, independente da gestão que assuma, eles têm uma história com aquela instituição. Então, conhecer a realidade institucional, fazer uma avaliação dessa realidade institucional, analisar as relações estabelecidas, né, a partir do órgão Conselho Federal e as regiões, como é que está sendo essa interação, quais são os entraves práticos, né, de uma forma prática, problemas pontuais, eu estou falando, né, porque de uma forma genérica a gente já citou aqui, mas questões pontuais, quais são essas questões pontuais, né, eu acho que uma grande questão também é o levantamento dessa parte financeira que a gente conversou, é uma outra prática, né, uma outra prática é como que tem sido o diálogo em relação, né, efetivamente, tá, porque a gente tem um resultado que a gente percebe, observa, constata, mas a gente precisa ser pontual, né? Então, como é que está aí essa relação? Como é que está tecida? Como é que está planejada? Como é que está articulada no sentido, né? O que não funciona a gente já sabe, mas assim, vamos nos aprofundar dessa conversa com as entidades, se ela, né, eu sei que existe um movimento em relação a isso, mas efetivamente existe uma ineficácia nesse processo, né? Então, como é que está acontecendo isso? Acho que esse é uma outra teia, tá? A outra teia da relação MEC, eu sei que tem profissionais que estão responsáveis por essas frentes, então todos esses profissionais ali dentro precisam ser ouvidos, precisam ser escutados, né? E acho que a gente criar essa identidade nova para o Conselho, né? Começar a trabalhar com isso, essa nova identidade de ser um lugar de acolhimento, né? De ser um lugar onde os profissionais se sintam referenciados, melhor dizendo, né? Acho que é uma palavra que contempla bem. Quando você fala referenciados, assim, isso engloba que tipo de ação? Você falou um pouco de cursos, de estar presente, mas como é que você construir essa referência, efetivamente? Sim. A partir do momento que eu me coloco, né, Dayana, como uma instituição que estou ali para dar subsídio, né, eu me torno, sim, um lugar de referência. Né? A partir do momento que eu estou ali à disposição, que eu estou dizendo, ó, estamos aqui para ouvir, estamos aqui para te absorver, estamos aqui para te acolher, né, eu passo a ser um local de referência possível, prático, porque existe sim a referência, tem lá aquele monte de legislação que norteia, tem lá aquele monte de regra que você tem que seguir, tá, mas é o quê? Ou eu me enquadro ou eu não me enquadro, né? Agora, e essa interação, como é que ela está acontecendo? Né, como é que ela está sendo construída? Eu acho que nesse sentido, eu acho que a referência ela fala muito de uma interatividade, de um relacionamento, de uma possibilidade de escuta, de uma possibilidade de diálogo, né? E a partir desse momento eu tenho você como uma referência. Esse órgão me representa. Esse órgão fala em meu nome. Esse órgão me defende, me pune, né, quando eu preciso ser punido, porque existe uma sociedade aí que eu estou a serviço dessa sociedade, eu presto um serviço também social, né, mas me apoia nessa prática, né, acho que é fundamental. Perfeito. Letícia, a gente nesse momento não tem mais nenhuma pergunta, né, a gente vai caminhando para o encerramento do Hangout. Tá bom. Quero, antes de você ter um espaço para uma fala final, poder dar sua mensagem final, enfim, poder te agradecer pela tua disponibilidade desde o início. Quem ainda não acessou a página da cobertura das eleições da Academia do Psicólogo, lá tem outras perguntas que já foram respondidas, que estão lá por escrito, que a Letícia já contou um pouquinho da proposta da chapa, tem também as outras chapas participantes.
Então, te agradeço muito, Letícia, por toda essa disponibilidade, por se colocar à disposição dos psicólogos, afinal de contas. Com certeza. Esse papo junto com a gente. E agora eu abro para você dar uma mensagem final, enfim, poder conversar um pouquinho, um espaço livre para você. Tá bom, obrigada, Dayana. Eu que agradeço mais uma vez, né, essa participação, essa aproximação que eu acho que é tão importante, né, e eu quero dizer, né, para os colegas profissionais que nós somos uma proposta, nós somos um movimento, na verdade, que assim já nos intitulamos como um movimento, né, Psicólogos em Ação. Eu disse no início, nós surgimos a partir de um descontentamento, né, mas é muito fácil você se descontentar, ficar no seu canto e não, né, e realmente só olhar aquilo que tem de ruim, e nós resolvemos então fazer algo prático, né? Nós resolvemos nos organizar, trabalhar, construir propostas, construir uma nova perspectiva, né? E representar realmente, né, algo novo, algo diferente, representar, né, assim, uma nova voz, uma voz um pouquinho diferente desse tom que a gente tem ouvido aí nesses últimos 20 anos, né? A gente está aqui para acolher você, colega, profissional, antes de tudo nós somos colegas, né? Nós estamos em nome da nossa profissão, nós temos isso em comum, né? Todos nós somos psicólogos, amamos o que fazemos, por isso estamos aqui brigando por essa profissão tão linda, né? E a gente realmente quer que você se sinta acolhido, a gente quer que você se sinta respeitado, e nós estamos aqui nos colocando à disposição para brigar por você, para te fazer se sentir representado, para trazer para a tua profissão mais credibilidade, confiança, né? Para trazer à sociedade assim, aquela confiança, aquela segurança que muitas vezes está te faltando, né? Então nós nos colocamos como uma nova possibilidade e a gente quer pedir a sua confiança, né? Queremos pedir a confiança dos colegas aí para nos dar essa oportunidade de fazer uma gestão diferente. Quero agradecer, né, quem esteve aqui participando e dizer então que lá no dia 24 vote 24, tá bom? 24 a 27 vote 24. Ok, Letícia, muito obrigada. Pessoal, quem tiver mais alguma pergunta, mais alguma questão, entra no site da Academia do Psicólogo, a gente tem todas as informações lá sobre como é o processo de votação, a proposta das chapas, então tem espaço aberto para que vocês continuem ainda participando. Um abraço, boa noite para todos e obrigada novamente, Letícia. Obrigada a você, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.